Na aula de hoje, nós vamos ver um outro método para se calcular o MDC e o MMC entre dois ou mais números, o conhecido método da decomposição simultânea. Então, esse método consiste em fazer a divisão ao mesmo tempo entre os dois números envolvidos. Para o cálculo do MDC, utiliza-se apenas fatores primos que dividem simultaneamente todos os números, enquanto que para o MMC, utiliza-se fatores primos que dividem um ou mais números. Então, vamos começar aqui com alguns exemplos desse algoritmo. O primeiro, calcule o MDC e o MMC entre 36 e 60 usando a decomposição simultânea. Então, eu vou colocar, vamos fazer primeiro o MDC, então colocando o 36 e o 60, e eu vou dividir os dois ao mesmo tempo. Então, se eu encontrar um fator primo que divide os dois ao mesmo tempo, eu posso fazer a divisão. Se não tiver um fator primo comum entre os dois, eu vou parar o meu processo. Então, como o 36 e o 60 são números pares, eu posso começar dividindo os dois por 2. 36 dividido por 2 é 18 e 60 dividido por 2, 30. Continuo tendo dois números pares, posso dividir por 2 novamente. 18 dividido por 2, 9. 30 dividido por 2, 15. Encontrei dois números ímpares, não é mais possível dividir por 2, nenhum deles. Vou verificar por próximo número primo, que é o 3. Aqui é possível dividir os dois por 3, então dividindo por 3, 9 dividido por 3, 3, e 15 dividido por 3, 5. O 3 é um número primo, só é divisível por ele mesmo. E o 5 também é um número primo, que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, não há mais nenhum fator primo comum que eu consiga dividir os dois. Portanto, o meu MDC vai ser o produto desses fatores primos comuns. Portanto, 2 vezes 2 vezes 3, 12. Esse é o MDC entre 36 e o 60. Para o cálculo do MMC, nós começamos da mesma maneira. 36 e o 60, e vou fazer a decomposição. O começo vai ficar igual aqui o do meu MDC. Então, vou dividir por 2, vai ficar 18 e o 30. Por 2 novamente, 9 e o 15. Por 3, 3 e 5. Só que agora eu posso dividir apenas um deles para continuar o meu algoritmo do MMC. Então, o 3 eu posso dividir por 3, que dá 1. E o 5, que não é divisível por 3, eu vou copiar ele na linha de baixo. E agora, o 5 eu posso dividir por 5, vou manter esse 1, porque eu não vou mais dividir ele por nada, e o 5 dividido por 5 dá 1. Então, o meu MMC vai ser o produto de todos esses fatores primos que eu encontrei aqui. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, e 36 vezes 5, 180. Esse é o MMC entre 36 e 60. Para o nosso próximo exemplo, nós vamos calcular o MDC e o MMC, mas agora entre o 60 e o 90, também usando a decomposição simultânea. Então, primeiramente, o MDC. Então, 60, 90, e eu vou começar a minha decomposição. 60 e 90 são números pares, é possível dividir os dois por 2. Então, 60 dividido por 2, 30, 90 dividido por 2, 45. Aí note que o 30 é par, é possível dividir por 2, mas o 45 não. Como eu estou calculando o MDC, eu preciso achar um número que divida os dois ao mesmo tempo. No caso, o 3 é um número que divide tanto o 30 quanto o 45. Então, dividindo por 3, 30 dividido por 3 é 10, e 45 dividido por 3, 15. Eu continuo tendo um número par que daria para dividir por 2, mas aqui vai dar um número ímpar que não é divisível por 2. O 15 ele é divisível por 3, mas o 10 não é, então também não posso dividir por 3 novamente. Porém, o 10 e o 15 são divisíveis por 5. Então, como é o cálculo do MDC e eu preciso de um fator primo comum aos dois, então eu vou dividir por 5. 10 dividido por 5, 2, e 15 dividido por 5, 3. Aqui o 2 é primo e o 3 é primo, não tem um fator primo comum que divida os dois ao mesmo tempo. Portanto, o meu MDC entre o 60 e o 90 é o produto desses três fatores. 2 vezes 3 vezes 5.
2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Já para o cálculo do MMC, entre o 60 e o 90, eu vou utilizar a mesma ideia de fazer a decomposição, mas agora o começo vai ficar um pouco diferente do MDC, diferente do nosso exemplo anterior. Por quê? Vou começar dividindo por 2. 60 dividido por 2, 30. 90 dividido por 2, 45. Só que agora eu tenho ainda um número par aqui, então eu vou dividir por 2 novamente. Eu vou dividir o 30 por 2 e vou manter o 45 na linha de baixo. Então, 30 dividido por 2, 15, e o 45 eu vou copiar. Agora eu tenho dois números ímpares, não é mais possível usar o 2. 15 dá para dividir por 3 e o 45 também dá para dividir por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. 45 dividido por 3, 15. O 15 dá para dividir novamente por 3. O 5 não. Então, vou dividir novamente por 3. O 5 eu vou copiar, porque ele não é divisível por 3. E o 15 dividido por 3 dá 5. Agora encontrei dois fatores iguais aqui, e os dois são números primos. Dividindo os dois por 5, 1 e 1. E o meu algoritmo está encerrado. O meu MMC entre o 60 e o 90 vai ser o produto de todos esses fatores primos que eu encontrei aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 5, 180. E para o nosso último exemplo, também eu vou calcular o MDC e o MMC, mas agora entre 15 e 35, também usando a decomposição simultânea. Então, primeiramente, o MDC, 15, 35, vou decompor. Nesse caso, o 15 ele é divisível por 3 e por 5. E o 35 ele é divisível também por 5, né, porque termina em 5, e por 7. Então, o fator primo comum é o 5. 15 dividido por 5 dá 3 e 35 dividido por 5 dá 7. Note que eu encontrei dois números primos aqui, então não haverá nenhum número primo aqui que vai dividir os dois ao mesmo tempo. Portanto, nesse caso, o MDC entre 15 e o 35 é apenas esse 5. E para o MMC também entre 15 e 35, aqui eu vou começar dividindo o 15 por 3. E o 35, que não é divisível por 3, eu vou manter ele. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 35 não é divisível por 3, vou manter. Agora, o 5 e o 35 são divisíveis por 5. Dividindo por 5, 5 dividido por 5 dá 1. 35 dividido por 5 dá 7. Para o cálculo do MMC, sempre que a gente chegar no 1 aqui, é o nosso objetivo. Então, chegou no 1, é só você ir repetindo ele até que você consiga com que o outro número também chegue no 1. Então, o 7 é um número primo, vou dividir por 7, vou copiar esse 1 aqui, porque eu não preciso fazer mais nada com ele, e 7 dividido por 7 dá 1. Portanto, o meu MMC vai ser o produto desses três números. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105. Lembrando que esse algoritmo nós fizemos aqui para os números naturais, né? Sempre para números naturais, mas se forem números inteiros, então se fosse menos 35 ou menos 15, ou se os dois fossem negativos, o processo continua o mesmo, porque MDC e MMC sempre resultam em um número positivo. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!